Oi pessoal, vamos falar 20 minutinhos sobre o Dia Internacional contra a Homofobia. Eu vou começar falando um pouco de história. Em julho de 1726, um inglês chamado William Brown foi julgado no tribunal de Old Bailey, na Inglaterra, que era como se fosse o tribunal federal deles, pelo crime de sodomia. Ele foi pego pela polícia em Moorfields, onde havia um parque, e há certos hábitos que nunca mudam, especialmente em sociedades que desaprovam a homossexualidade. Um deles é que homens gays geralmente se encontram em parques na calada da noite. Então William Brown foi pego, preso e julgado por sodomia. E o que eu achei interessante nesse julgamento, entre tantos, porque na Inglaterra, desde a época do Henrique VIII, a sodomia era crime. Isso foi até mais ou menos 1950, na década de 50. Eu acho que o que contribuiu mais para dar um fim nisso foram vítimas famosas dessa lei, né? Como o Alan Turing, pai do computador, e o Oscar Wilde, o grande ensaísta e escritor. Então, de todos esses casos, William Brown me chamou a atenção porque tão cedo, né, 1726, ele disse em juízo, está lá nos registros do julgamento, que ele achava que não há crime em fazer uso que ele quiser de seu próprio corpo. E essa ideia, usada como defesa por alguns homossexuais como ele, prováveis homossexuais, né, poderiam ser bissexuais também, é que isso tem nome, essa defesa, é o liberalismo. Não à toa, esse é o mesmo país do John Locke e de outros pensadores que defenderam o liberalismo e o esclarecimento, o iluminismo, que na origem é a mesma coisa, né? Mas hoje eu acho que às vezes há um risco de distanciar direitos LGBT das liberdades LGBT, que deveriam ser a ideia principal dentro de direitos. Direitos deveriam ser liberdades, eu penso. E por que hoje é comemorado o Dia Internacional contra a Homofobia? Porque 17/5 faz menção a 175, que era o número da seção do Código Penal alemão que ficou em vigor entre 1871 e 1994. Foi mudando com o tempo, criminalizava também a sodomia, como na Inglaterra, e foi mudando com o tempo e no fim, lá na década de 90, ela criminalizava a sodomia somente em casos de prostituição. Mas ainda assim, tudo tem a raiz no mesmo estigma contra homossexuais, na homofobia. O termo homofobia eu acho um termo um pouco infeliz, é um acidente histórico, né? Ele começou como um termo de patologização, de tratar como doença a homossexualidade. Então foi um médico que inventou isso. Então os homossexuais se apropriaram do termo para um termo mais geral, para não tratar somente de uma fobia, na verdade, para tratar de um preconceito inteiro. Então, o termo é infeliz, eu acredito, porque fobia costumava significar pânico, medo irracional de alguma coisa. Aracnofobia, medo irracional de aranhas. Então, chegou a tal ponto dessa apropriação do termo, né, e da raiz, fobia, que hoje as pessoas inventam novos termos com sentido de ser preconceito contra alguma coisa, como gordofobia, por exemplo. É um termo meio bobo, mas denota, às vezes, um preconceito real contra pessoas gordas. E tem a contraparte do ativismo exagerado, que acha que dizer que a obesidade predispõe a várias doenças é gordofobia, que está errado também. Mas eu não gostaria de ser somente negativo, porque, afinal, eu comemoro o dia de hoje. Foi uma conquista civilizacional, uma conquista da liberdade das minorias sexuais. E, para falar mais de história, não foi somente a Alemanha, nem somente a Inglaterra que criminalizaram. É claro, hoje ainda há países que criminalizam e até têm pena de morte para homossexuais. Geralmente o que é criminalizado são os homossexuais masculinos, curiosamente. A gente vai discutir um pouco por que seria assim daqui a pouco. Mas também, além desses países, o próprio Brasil, né, o Império de Portugal, em que o Brasil era colônia, criminalizou uma parte do comportamento associado às minorias sexuais e de gênero, né, se preferirem,
Mas nunca foi uma criminalização da sodomia. Talvez a igreja cuidava dessa parte, né? Mas o Estado criminalizou outras coisas. O único exemplo que eu achei foi com o Jorge Caldeira, na História da Riqueza no Brasil, um excelente livro. Foi o exemplo das ordenações manuelinas, que vem do Dom Manuel, que era o rei de Portugal, quando o Brasil foi descoberto por Cabral, em 1500. Então, as ordenações manuelinas vêm em 1521, era um tempo de mudança para Portugal, como um império até global na época, né? E no seu livro 5, título 31, as ordenações manuelinas criminalizavam o travestismo, ou seja, criminalizavam tanto homens se vestirem de mulheres, quanto mulheres se vestirem de homens. Curioso, porque geralmente criminalizados são homens que se vestem de mulheres. Até porque eles são mais comuns. E havia punições, né, nas ordenações manuelinas para o travestismo. Se você não fosse um fidalgo, não tivesse um grau de fidalguia, ou seja, alguma hierarquia superior na sociedade portuguesa e nas colônias, você sofreria açoites. Não fala quantos açoites, mas açoites em público. E se você tivesse algum grau de fidalguia, se você fosse alguém importante nessa cultura, você poderia pegar até 2 anos de degredo pelo travestismo. E degredo é tipo exílio, banimento. Tanto que um dos primeiros brasileiros foram degredados, né? O Pero Vaz de Caminha fala dos degredados, que foram os primeiros a serem mandados para ficar com os índios, pelo próprio Cabral, que era o capitão. Sobre a homofobia, eu acho que existem fenômenos dentro da própria homofobia que não são puramente culturais. Assim como a própria homossexualidade, transexualidade, bissexualidade também não é puramente cultural. E isso se observa não só estudando a biologia desses comportamentos, mas até estudando a história desses comportamentos, que é uma coisa que está sendo redescoberta agora, é o dito essencialismo na história do comportamento sexual, que é ver que é uma coisa que sempre existiu, basicamente, a homossexualidade. O que mudava de uma sociedade para outra eram os tipos de tabus, geralmente havia tabus. Até mesmo na sociedade grega antiga havia alguns tipos de tabus contra os homossexuais masculinos que tinham um papel passivo no sexo. Então não era exatamente totalmente liberado ser homossexual ou né, ter isso como uma identidade na Grécia Antiga. Não é exatamente assim, embora muitas pessoas digam que era assim. Não é verdade. Então, nesses fundamentos que eu acho naturais até na homofobia, está a confusão entre o sentir nojo, né, sentir repulsa pelo comportamento homossexual e formar um código moral mais racional. O mesmo nojo, eu acho, existe em pensar nos próprios pais fazendo sexo. A maioria das pessoas, imagino, espero, sente uma repulsa ao imaginar os próprios pais fazendo sexo. Não é a coisa pela qual se interessam, né? Então, mas isso não justificaria que elas, a partir desse nojo, tomassem a decisão de interferir na liberdade dos próprios pais de fazer sexo. É exatamente o mesmo argumento para homossexuais. Eu acho até que o ativismo erra ao exigir aceitação. Ninguém tem que aceitar nada de ninguém, porque é autoritarismo você tentar interferir dentro da cabeça de alguém e manipular as emoções dessa pessoa, porque é essencialmente isso que está sendo pedido, manipular as emoções dentro da cabeça de alguém para que essa pessoa aceite os homossexuais. Não, isso não é necessário, basta respeitar a liberdade dos homossexuais, né? Inclusive os religiosos, basta respeitar a liberdade de pecar, aqueles que acham que é pecado, não é? Na sociedade plural, sob um estado laico, pecar ainda é parte da liberdade das pessoas, não é? Na interpretação religiosa. Então, sentir nojo não é uma justificação moral para se opor aos homossexuais, transexuais, bissexuais, etc. Eu acho que nós estamos numa era muito interessante, porque nós homossexuais conquistamos, se não todos, quase todos os direitos que nos faltavam no Ocidente. E por direitos, entenda-se aqui novamente que eu estou falando em liberdades fundamentais, de fazermos o que bem entendemos com os nossos próprios corpos, como disse William Brown, todos esses séculos atrás.
E talvez por isso as pessoas que foram muito envolvidas no ativismo, principalmente mais recentemente, precisam manter acesa uma causa, né? Principalmente quando o seu ganha-pão depende disso. Então, acho que é um dos motivos pelos quais a gente vê, às vezes, exageros. E eu vou dar alguns exemplos de exageros aqui. Por exemplo, quando um casal de lésbicas nos Estados Unidos entrou na justiça para tentar forçar, basicamente, confeiteiros cristãos que acham que é pecado a homossexualidade a fazerem seu bolo de casamento. Então está aí infringindo a liberdade de objeção de consciência, né? Eu acredito que se você faz bolos de casamento, você pode ter o direito de escolher que clientes você quer atender ou não, com certos limites, é claro. Mas eu não acredito que... eu acredito que a liberdade religiosa é importante também, tanto quanto a liberdade dos homossexuais. Então, eu acredito que uma não pode ser negociada pela outra. Então, qual é a dificuldade de achar outro confeiteiro que faça um bolo? Não acredito que seja grande. Então, acho que essa ação que ainda está correndo nos Estados Unidos é um grande erro. E para vir para o exemplo do Brasil... Eu até já escrevi um texto sobre isso, alguns erros do movimento LGBT no Brasil. Então, na ausência de uma lei que criminalize expressões homofóbicas, às vezes há uma tentativa de fazer interpretações implausíveis de expressões que já aconteceram, né, de, digamos, oponentes do movimento LGBT, como o Levi Fidelix e o pastor Malafaia. Então, os dois já disseram coisas homofóbicas, eu não vou negar isso, mas eles não incitaram violência contra as minorias sexuais, e que é uma interpretação forçada sobre o que eles falaram. O Malafaia, um tempo atrás, disse que era para cair de pau nos homossexuais, porque a parada LGBT de São Paulo expôs imagens que pareciam de santos na grande parada LGBT de São Paulo. E esse cair de pau é uma expressão, né, e houve uma forçação de barra para falar que essa expressão quer dizer incitação à violência. Por quê? Porque não há tal lei proibindo o discurso de ódio. E que eu acho que seria um erro também insistir em fazer uma lei assim. Há liberdade de ser homofóbico. Há liberdade de pensamento, de pensar errado, de errar e de pecar, de novo, na interpretação religiosa. A mesma coisa que eu estava dizendo anteriormente. Então, eu acho que o movimento erra quando começa a pisar dentro desse território, de tentar limitar a liberdade alheia de pensar como pensa. O que a gente tem que limitar é a discriminação que infringe diretamente na nossa liberdade. Por exemplo, quando se faz uma oferta de emprego exclusiva para heterossexuais, né? E até os movimentos às vezes fazem esse tipo de oferta de emprego exclusiva para um grupo ou outro que eles querem favorecer, porque veem como vítimas históricas ou vítimas atuais. E a Constituição proíbe isso. Então, não preciso dizer mais muita coisa, né? Podemos discutir se a Constituição tem razão ou não, mas acredito que a Constituição criminaliza a discriminação injusta e objetiva contra as pessoas. Acho que é um erro daí depreender que se deve também criminalizar pensamentos e expressões odiosas, mesmo que odiosas contra gays ou outras minorias. Então, esse tipo de ativismo equivocado, que não é todo tipo de ativismo, é claro, a gente ainda tem que celebrar Harvey Milk, por exemplo, que foi um grande nome dos direitos LGBT, que foi assassinado por isso. A gente tem que diferenciar um ativismo mais irracional do ativismo correto e positivo. Por que eu faço todas essas críticas, especialmente no dia de hoje, né, em que eu deveria estar só comemorando que está crescendo o consenso contra a homofobia? É porque esse tipo de erro do ativismo é uma anti-homofobia que alimenta a homofobia, né? Quando você dá motivos para os contrários aos homossexuais dizerem que há uma tentativa de limitar a sua liberdade de expressão, bem, isso é uma coisa que alimenta a homofobia também, né? Que cria bolhas sociais em que as pessoas até se vitimizam também, né? E a vitimização dos dois lados é uma coisa contraproducente. Tanto os homossexuais que não reconhecem que conquistaram muita coisa e inflam estatísticas de violência, quanto do outro lado, que é dos que se sentem vitimados pelo movimento LGBT,
ou que serão vitimados ainda em sua liberdade de expressão. E quando o movimento defende até com consenso que deve haver leis proibindo a expressão de ideias contra os homossexuais, bem, a gente está dando para esses grupos contra os homossexuais motivos para ter razão nessa reclamação e nesse medo deles. Então é por isso que eu acho que o nosso apoio a esse dia contra a homofobia tem que ser um apoio crítico, como tudo que a gente deve fazer, né? Outra coisa que me parece muito importante para entender as liberdades dos LGBT e a sua convivência com o resto da sociedade é que há graus de erro. Uma palavra dita num momento acalorado chamou alguém pejorativamente de viado ou de lésbica ou coisa assim. Isso é um erro, sim, é um erro, mas é um erro muito menor do que a violência, do que o espancamento e o assassinato por motivação homofóbica. E nem sempre parece que os ativistas da causa traçam essas distinções de graus de erro. E por que não parece isso? Por causa justamente do termo homofobia ou transfobia, que então você rotula com o mesmo termo pessoas que cometem todos esses graus diferentes de erro. Então, são todos transfóbicos ou homofóbicos, bifóbicos, etc. E tem também uma proliferação que me parece boba até, de neologismos com fobia no final, que eu já toquei nesse assunto. Então, também até do ponto de vista do uso da língua, eu acho contraproducente, para dizer o mínimo. Quando se reclama da homofobia, também raramente o assunto da origem da homofobia é tratado, e que deveria ser tratado também com curiosidade, não só com condenações morais e sermões. E há alguns motivos que eu já mencionei para a existência da homofobia, como a dissonância entre sentimentos de nojo e repulsa e um pensamento mais racional sobre ética. A confusão das duas coisas, né? Tratar suas respostas emocionais basais como se fossem justificações morais, elas não são. E tem outro motivo também. A maioria das pessoas é heterossexual e naturalmente assim. Então é 90% ou mais dos homens, 95% ou mais das mulheres. Há menos lésbicas do que homossexuais. Isso diferentes pesquisas descobriram isso. Então, um outro motivo para existir a pessoa homofóbica é que é até o mecanismo da empatia, o mecanismo neural da empatia, que são os neurônios espelho. Quando você observa alguém fazendo alguma coisa, mesmo que você não esteja fazendo a mesma coisa, o seu cérebro ativa aquelas áreas que são relacionadas a estar agindo como a pessoa que você está observando. E o que acontece quando uma pessoa observa um homem heterossexual observa dois homossexuais se beijando, por exemplo? Então, mesmo que ele não queira, o cérebro dele está fazendo isso para ele. E isso entra em dissonância com o outro lado natural dele, que é ser heterossexual. E, de novo, eu estou explicando, na verdade, a origem da tal repulsa. Então, não é surpresa para mim que a tal repulsa, um tal nojo até, exista. E só vou insistir mais uma vez, existir o nojo não é razão suficiente para existir limitação às liberdades das pessoas que se comportam assim, independente do motivo de terem nascido assim, de terem aprendido. Eu acredito que na verdade, nascem assim e na verdade, a parte de desenvolvimento que torna as pessoas homossexuais não é acessível à cultura. É isso que eu concluo de ter olhado as evidências mais recentes do estudo da homossexualidade. Finalmente, para tentar terminar numa verve mais positiva, eu gostaria de falar do porquê disso tudo, da meta disso tudo, da gente comemorar um Dia Internacional contra a Homofobia, né? Eu acredito que a meta é que seja banal. A meta é que eu exista na sociedade com o meu namorado ou marido e que isso seja uma coisa banal. Embora seja intimamente, na minha vida particular, uma parte da minha identidade que é importante, pois a minha felicidade depende dela, eu acho um erro tratar isso como uma coisa central na forma como eu apresento para a sociedade. Eu não quero políticas de identidade. Eu quero ser só mais um cidadão banal nesse lado da minha vida como qualquer outro. Eu acho que essa é a meta de um movimento legítimo pelas liberdades dos LGBT.
E eu acredito que quanto mais a gente insistir nisso, mais sucesso a gente vai ter e mais a ideia vai poder ser exportada para onde ela é mais necessária, que é nos países onde ainda se mata as pessoas por serem homossexuais, lésbicas, bissexuais e transexuais. É isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido esse primeiro 20 minutinhos e até a próxima.